começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém. Então, Jesus começou a falar para os discípulos, olha, agora convém que eu vá até Jerusalém e lá eu vou padecer muito diante dos anciãos, diante dos sacerdotes, porque eles não vão acreditar na minha mensagem. E eu vou sofrer muito. E o mesmo Pedro que recebeu a revelação do Pai de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, naquele momento ali, Pedro estava totalmente ligado, corpo, alma e espírito ao céu. Agora Pedro, ouvindo as notícias de Jesus, Pedro já deixou a angústia entrar no seu coração. Pedro já deixou o medo entrar no seu coração, a dúvida entrar no seu coração. Ele já se deixou contaminar novamente com o fermento dos fariseus, que era o que Jesus há pouco tinha dito para eles, para não se contaminarem. E Jesus falando, olha, e desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus, ele sabia da sua missão. Ele veio aqui para isso. Por isso precisamos entender o porquê estamos aqui. Porque quando entendemos a nossa missão, nós não vamos desistir. Encontrar o nosso propósito é maravilhoso. Busque o seu propósito. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Que é isso, Jesus? Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Claro que não vai acontecer isso. Tenha dó de ti mesmo. Pedro aqui estava com vitimismo, se fazendo de vítima. Tenha dó de ti mesmo. Não precisamos ter dó do nosso corpo quando nós estamos cumprindo o nosso propósito. Porque esse corpo padecer para alcançarmos resultados maiores e melhores, é isso que nós precisamos aprender. E Jesus, voltando para Pedro, disse: afasta-te de mim, Satanás. O mesmo Pedro que Jesus elogiou poucas horas antes, dizendo: feliz és tu, Pedro Barjonas. Não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi o próprio Deus. O mesmo Pedro, Jesus volta para ele agora e fala assim: arreda-te de mim, Satanás. Na mesma proporção que Deus dava lugar a Deus, ele dava lugar ao diabo. E quantas vezes somos como Pedro? Damos lugar a Deus e damos lugar ao diabo. Mas isso só acontecia com Pedro porque Pedro ainda não era cheio com o Espírito Santo. Não nos conformemos achando que é normal, ora dar lugar a Deus, ora dar lugar ao diabo. Não, Jesus não quer isso para nós. Jesus, ele quer que nós demos lugar somente a ele, somente ao seu Espírito. Mas enquanto Jesus estava aqui com os discípulos, Jesus era o professor deles. Eles estavam aprendendo, eles ainda eram carnais. E Jesus, voltando para Pedro, diz assim: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Quando nós não compreendemos as coisas que são de Deus, só as que são dos homens, é porque nós não estamos cheios com o Espírito Santo. Porque quando nós estamos cheios com o Espírito Santo, nós compreendemos tanto as coisas dos homens quanto as coisas de Deus. E era isso que Jesus estava dizendo para Pedro aqui. E nós vemos que Pedro, depois que Jesus morreu e que ele disse para eles ficarem em Jerusalém até que do alto eles fossem... Porque Pedro, quando Jesus estava indo para ser crucificado, ele fugiu. Ele abandonou Jesus, ele negou Jesus. Porque ele ainda não estava cheio com o Espírito Santo. E Jesus sabia disso, Jesus entendia isso. Jesus sabia que Pedro o amava. É tanto que depois, quando Jesus ressuscitou, que ele apareceu para Pedro, ele perguntou, Pedro negou Jesus 3 vezes, e Jesus perguntou para Pedro 3 vezes
se ele o amava. O que Jesus estava fazendo ali naquele momento, quando Jesus perguntou 3 vezes para Pedro se ele o amava? Quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei assim, nossa, mas para que Jesus fez isso com Pedro? Jesus estava querendo constranger Pedro. Foi o sentimento que eu tive. Eu já tive esse sentimento lendo esse texto. Mas hoje eu entendo que quando Jesus perguntou 3 vezes para Pedro se Pedro o amava, Jesus estava curando a alma de Pedro. Porque Pedro precisava estar curado, corpo, alma e espírito, para cumprir o propósito dele. Muitas vezes, para curarmos a nossa alma, passamos por constrangimento, mas precisamos trazer a verdade à tona. E Pedro, quando Pedro negou a Jesus, porque ele ainda não estava cheio com o Espírito Santo por 3 vezes, Pedro se entristeceu por isso. A alma de Pedro se entristeceu por isso. E se Jesus não tivesse chegado para Pedro e feito essas perguntas 3 vezes por Pedro, talvez Pedro teria ficado com baixa autoestima. Vamos trazer para o nosso dia assim. Pedro não ia se sentir digno de cumprir o seu propósito, porque ele ia sempre lembrar: eu não sou digno. Essa é a palavra. Pedro ia se sentir indigno de falar com a autoridade de Jesus, porque Pedro ia sempre trazer à sua mente, o diabo ia sempre acusar, porque ele é o nosso acusador. Na mente de Pedro: olha, quem é você? Você negou Jesus. Você o negou por 3 vezes. E agora quem você pensa que é? Porque o diabo ele faz isso conosco, nos acusando por causa do nosso passado. Então Jesus, sabendo disso, Jesus chegou para Pedro e disse 3 vezes: Pedro, tu me amas? Quando Pedro diz a primeira vez: eu te amo, Senhor, ele lembrou da primeira negação e se entristeceu. Jesus perguntou de novo: Simão Pedro, tu me amas? E ele disse: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E a alma dele foi se entristecendo. E Jesus perguntou a 3ª vez: Pedro, tu me amas? E Pedro se entristeceu grandemente. E aí Jesus curou a alma de Pedro e diz assim: Pedro, então vai e apacenta as minhas ovelhas. Porque eu disse que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Tu serás o primeiro pastor da minha igreja. Eu preciso de você, Pedro, eu te perdoo, eu também te amo. Não tem problema, Pedro, você ter me negado por 3 vezes, porque você ainda não estava cheio de mim. Eu estava fora de você, Pedro, mas eu vou voltar e vou ficar dentro de você. E a hora que eu estiver dentro de você, Pedro, você nunca mais vai me negar. E ali Pedro foi curado. E nós vemos que eles ficaram 40 dias esperando serem cheios com o Espírito Santo. E quando Pedro foi cheio com o Espírito Santo, a primeira mensagem de Pedro, mais de 5.000 homens, mulheres e crianças se converteram ao Senhor. A diferença não está no que você fez. A diferença está em como você vai se portar a partir do momento em que você se encher dele. Mas é você que se enche. Ele te cura. Ele te confronta através da palavra dele. E aí é você que se posiciona e se enche com o Espírito Santo. Porque quando nós nos enchemos com o Espírito Santo, nós começamos a transbordar. E é essa a vida que o Senhor tem para mim e para você. Uma vida de transbordo, uma vida de mais do que vencedores, uma vida de que sem Ele somos medrosos, temos dúvida e o negamos. Mas quando nos enchemos dele, temos ousadia para falar dele e dar a nossa vida por ele. E não nos sentirmos dignos de morrermos a mesma morte dele. Porque a história conta que Pedro ele foi um mártir do Evangelho. E quando Pedro foi morto, eles iam crucificar Pedro. A Bíblia não diz isso, mas a história da igreja conta isso. Que Pedro, ele não se sentiu digno de ser crucificado como mestre. E ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo. Tamanha era a convicção
de Pedro de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E é essa convicção que Deus quer que eu e você tenhamos. Tem algo novo chegando para nós. Jesus, ele falou para os discípulos aqui, olha, vocês são tão carnais que vocês sabem discernir os tempos da chuva, do sol, do inverno, do verão, mas vocês não sabem discernir os tempos do reino dos céus, do reino de Deus. O reino do céu já chegou entre nós em Jesus. Hoje o reino dos céus está entre nós, mas Jesus, ele nos fez uma promessa de que um dia ele voltaria. Quando ele estava sendo ascenso aos céus ali. E os discípulos ficaram olhando para o céu e atônitos de tudo aquilo que tinha acontecido. Vieram 2 anjos e falaram para eles, o que vocês estão olhando? Vão fazer a obra de vocês, vão falar desse reino. Porque Jesus, ele nos deu uma ordem, ide por todo mundo e pregai o evangelho. E o anjo disse, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, vocês vão ver descer. Precisamos aguardar esse dia. Eu anseio com toda a minha alma por esse dia. E quando eu vejo sinais acontecerem, como tem acontecido nos nossos dias, eu me alegro. Eu me alegro porque eu estou mais próxima de ver esse dia acontecer. Eu anseio no meu coração encontrar com o meu noivo, porque Jesus, ele é o meu noivo. Há uma promessa de casamento, de bodas. Imagine um casamento do filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Imagine a festa desse casamento. Agora eu só quero que você pense comigo, se você é noiva do Rei, do Filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, como deve ser a sua postura nesse mundo? Porque a Bíblia fala das 10 virgens, as 5 nécias e as 5 sábias. Quem é você no reino? As 5 loucas ou as 5 prudentes? Porque se nós tivermos cravado aqui, ó, na nossa mente, no nosso coração, que somos noiva do Filho, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, a nossa postura diante da vida fica diferente. A sua forma de falar é diferente. A sua forma de vestir é diferente. A sua forma de pensar é diferente. Precisamos acreditar que somos noiva do Cordeiro. E ele tem saudades de nós. Ele anseia por encontrar conosco. Cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide do seu espírito, porque só assim você vai cumprir o propósito do Criador para você. Vocês já são abençoadas com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. E você do YouTube, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo